Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Mais uma vez estamos iniciando aqui mais um podcast. Me chamo Paulo, como todos já conhecem, e hoje estamos recebendo aqui a presença do casal Maria Eduarda e Eduardo, donos da empresa Unitec, que vão nos explicar um pouco sobre os processos de fabricação de seu vinho. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso podcast novamente. Eu sou o Gabriel e hoje fico imensamente feliz em estar recebendo Maria Eduarda e Eduardo da WineTech, que vão nos explicar o processo de fabricação de seu vinho. Olá, uma boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo e junto com a Maria nós somos os donos da WineTech, uma empresa especializada em produção de vinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje. A gente ficou muito feliz de vir aqui falar um pouquinho sobre a produção do nosso vinho. Mais uma vez, boa noite, Maria, Eduardo. Então vamos começar. Quanto e quais os processos existem na fabricação de seus vinhos? Uma boa pergunta. Tudo começa com a colheita e seleção das uvas. Elas então são esmagadas e prensadas para extrair o seu suco, que também é chamado de mosto. O mosto é transferido para tanques de fermentação, onde é adicionada uma levedura, chamada de Saccharomyces cerevisiae. Mas o que essa levedura fará? Fará a fermentação alcoólica. Ela vai consumir a glicose, o açúcar presente no mosto ou no suco, e vai transformar em álcool. Então, depois desse processo fermentativo, o nosso mosto é novamente macerado e prensado. É onde vai extrair toda a cor e o sabor do nosso vinho. O vinho, então, é levado para um processo de clarificação e envelhecimento, adicionado em tanques de madeira, principalmente. Após ficar um bom tempo em envelhecimento, ele está pronto para ser engarrafado e distribuído para a cidade. Mas e o controle que deve ter nesse processo? Realmente precisa ser tão rigoroso como dizem? Sim, com certeza. Para a gente conseguir manter um produto de qualidade, o processo de produção precisa ser bem rigoroso mesmo. A gente precisa tomar muitos cuidados, porque na produção do vinho, o controle dos processos é essencial para garantir a qualidade do nosso produto final. Então, os cuidados a se tomar são muito importantes e eles já começam desde a separação e a preparação das uvas. Então, é importante sempre fazer a escolha correta, cuidadosa das uvas, garantindo que elas estejam sempre maduras e saudáveis para ser usadas. E a limpeza delas é muito importante também. Já ali na fermentação, o controle da temperatura e duração da fermentação para garantir a extração correta dos sabores e aromas é muito importante também. Logo em seguida, ali no armazenamento do nosso produto, a utilização de barris adequados para fermentação e envelhecimento, o controle da umidade e a temperatura da adega são essenciais. Ali na filtração e no engarrafamento, os processos cuidadosos para garantir a estabilidade do vinho antes do engarrafamento são muito importantes também. Lá no final do nosso processo, na rotulagem e na embalagem, é muito importante realizar uma etiquetagem correta, com todas as informações necessárias sobre o vinho, e a embalagem e realizar a embalagem adequada para proteger o nosso produto e garantir que o produto final esteja perfeito. E é importante destacar que esses são apenas alguns dos cuidados envolvidos na produção do vinho. Cada etapa do processo requer muita atenção aos detalhes para garantir um produto final de muita qualidade. Durante todo o processo, nós temos que tomar muito cuidado e controlar muito bem. Por exemplo, as temperaturas, no caso da fermentação, controlar o teor alcoólico, porque soa como contraditório. Mas a Saccharomyces, ela é eliminada quando você tem um excesso de álcool. Então, nós devemos fazer esse controle para manter o nosso processo saudável. E uma coisa que influencia muito também é logo na primeira etapa do processo, a nossa colheita e separação. Nós devemos lavar todas as uvas antes de iniciar o processo,
para garantir que todo micro-organismo que possa vir a prejudicar o nosso processo restante seja eliminado. Então nós garantimos uma qualidade a mais no nosso produto fazendo isso. Uma sintetização que tem um benefício gigantesco durante todo o processo. Existe algum outro processo que usa toda a uva ou somente espreme as uvas? Você já deve ter visto o método de prensagem antigo, que é literalmente pisar nas uvas. Porém, atualmente esse método é meramente recreativo e simbólico. Nós utilizamos prensas modernas que fazem esse trabalho de forma autônoma, sem precisar do contato humano diretamente. É algo mais higiênico e que, pensando em uma escala produtiva, vem a calhar muito melhor. Que pena, né, que já chegou ao fim. E também gostaria de agradecer a Maria, pro Eduardo, né, pela presença de vocês aqui no nosso podcast, por disponibilizar um pouco do seu tempo, né, que eu sei que é bastante corrido. Agradecer também pelo presente, né, essa bela garrafa de vinho aqui. E agradecer mais uma vez ao nosso público aí, pela audiência, por estar sempre com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo podcast. Até mais. Agradecemos imensamente vocês que puderam ceder um pouquinho do seu tempo para poder falar para a gente pelo processo de como é fazer o vinho, ainda mais o vinho da WineTech, que é um dos vinhos mais reconhecidos de todo o Brasil. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, foi ótimo o nosso papo. Gostaria muito que nós tivéssemos mais tempo, mas, né, infelizmente vocês também têm o tempo corrido e nós também. Muito obrigado de coração. Meninos, novamente, queria agradecer pelo espaço que vocês cederam aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de produção do nosso vinho. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. E lembrem-se de ter sempre uma garrafa de WineTech na casa de vocês. Dizem que é muito bom tomar uma taça de vinho todas as noites. Então imagine uma garrafa toda em um momento de comemoração em família, em um momento de felicidade em família. Então, não dá para engarrafar a felicidade, mas dá para engarrafar vinho, que é a mesma coisa. Tchau, pessoal. Tenham uma boa noite.